Fala pessoal da Cidade Tricolor, acabou agora há pouco no estádio do Morumbi, São Paulo 1, CSA 1, resultado péssimo para o São Paulo. São Paulo que poderia hoje vencer o jogo, voltar para a quarta posição e voltar para a posição dos 4 classificados diretamente para a Libertadores. E infelizmente esse empate aí que não estava nos planos, né? Empatar com o time do CSA em casa, um time que está brigando lá embaixo, que enfim é até constrangedor falar do resultado. São Paulo que não jogou nada bem hoje, apesar da volta de alguns jogadores, Hernanes, Pablo, Pato, que entrou no segundo tempo. Infelizmente nada disso foi capaz do São Paulo fazer um bom jogo e sair com o resultado com os 3 pontos que a gente precisava depois aí do tropeço de alguns times, né? E o São Paulo tinha perdido aí já 2 posições e tinha que vencer hoje para voltar ali para a 4ª posição e continuar ali próximo dos líderes. E infelizmente, acho que depois do jogo de hoje, mesmo a gente tendo um turno aí todo pela frente, fica muito difícil da gente acreditar em título. E convenhamos, já estava difícil mesmo se a gente vencesse, mas a gente estaria muito mais próximo ali dos líderes, né? O Flamengo aí fazendo uma campanha espetacular. Palmeiras, depois da troca da saída do Filipão, entrada do Mano Menezes, 3 jogos, 3 vitórias, encostou também lá no time do Flamengo, tá na briga. O Santos deu uma caída, mas continua ali próximo. E aí o São Paulo ali, que poderia encostar, né? Poderia sonhar de alguma forma. Infelizmente tem esse resultado desastroso em casa contra o CSA. O São Paulo que agora 4 jogos que não vence, né? São 2 derrotas e 2 empates, né? E para ali com 32 pontos, fica na 6ª colocação agora. Tem os mesmos 32 do Corinthians, mas tem uma vitória a menos. O Internacional que venceu hoje passou os 2, foi a 33. E agora o São Paulo enfrenta o time do Botafogo agora na volta do retorno, do segundo turno. E fora de casa, próximo sábado, às 11 horas. Bom, vamos falar aí da escalação do Cuca. O Cuca que hoje entrou com um time, particularmente na minha visão, o time ideal, né, para começar jogando. Mas a gente sabia que estava a volta aí do Hernanes, do Pablo, Alexandre Pato, que entrou no segundo tempo também voltando de lesão. Então, jogadores ainda 100% do seu ritmo. O Cuca entrou com o Thiago Volpi, Daniel Alves jogando na lateral hoje, pela primeira vez, né? Essa opção aí, muita gente pedia, mas hoje sem tanta liberdade como ele tinha ali no meio. Bruno Alves e Arboleda, a zaga que a minha preferida, né? De muita gente, Bruno Alves e Arboleda mais seguro ali. Na lateral esquerda, Reinaldo, Tietê e Lisiero, ali no meio, mais avançado Hernanes fazendo o meia, e lá na frente o Antony, lá direito, o Everton e o Pablo de centroavante. Bom, o jogo começou com o São Paulo tentando pressionar, mas com dificuldade, errando muitos passes ali, pouca criação. O CSA, time completamente fechado lá atrás, dificultando as ações do São Paulo, né, que veio com essa proposta de jogar atrás e apostar nos contra-ataques. E aí o São Paulo não começou bem o jogo. Da metade do primeiro tempo à frente, começou a ter mais espaço ali, principalmente pelo lado esquerdo. O Reinaldo foi muito bem no primeiro tempo e, para mim, na minha opinião, o melhor jogador do São Paulo em todo o jogo, não só pelo gol, mas um jogador que participou bastante, que chegou ali à linha de fundo, que finalizou pelo menos umas 4 vezes ali. Principalmente no primeiro tempo, teve 2 chances, né? Uma primeira que a bola sobrou para ele chutou com força ali, o goleiro do CSA acabou fazendo uma bela defesa. E depois uma outra jogada que ele teve ali dentro da área, chutou forte, a bola passou por cima, com perigo. Então essas foram as 2 chances do São Paulo no primeiro tempo, e uma falta do Hernanes fora da área ali, que o goleiro do CSA encaixou. Fora isso, o São Paulo não foi tão produtivo,
né? Teve dificuldades para criar as jogadas. E no segundo tempo, o início muito ruim, com muito erros de passe, o São Paulo completamente perdido dentro de campo, o CSA muito melhor, né? Teve alguns contra-ataques ali e nenhum deles, uma falha de marcação ali em cima do Alexandro, jogador de 39 anos, impressionante, dentro da área ali, fez o que fez ali, ninguém chegou para tirar a bola dele, com medo de fazer pênalti, e aí ele acabou se atrapalhando ali, possivelmente se o gol não sai, poderia ter revisão de VAR ali, porque ele foi tocado. E aí a sequência da jogada, a bola sobrou lá para o atacante do CSA, que acabou sozinho finalizando, o Thiago Volpi ainda tentou ir na bola, mas infelizmente não teve o que fazer, CSA 1-0, e aí bateu o desespero, torcida nervosa, os jogadores nervosos dentro de campo, errando muitos passes, né? E aí o São Paulo veio Deus nos acuda, bola cruzada na área, chuveirinho, toda hora irritando a torcida, me irritando, assistir o jogo irritado com isso, entendeu? Não tinha chute de fora da área, não tinha uma aproximação, uma tabela, os jogadores completamente errando passes, a bola queimando no pé dos principais jogadores de São Paulo, do Hernanes, do Pato, enfim, do Daniel Alves também ali. E aí, aos 41 do segundo tempo, uma falta teve em cima do Reinaldo, fora de jogo ali, a bola estava na lateral esquerda, ele estava próximo ali da entrada da área, foi puxado ali pelo jogador, e aí o Daniel Alves nessa falta cobrada, a bola foi desviada ali pelo Bruno Alves, o goleiro do CSA acabou se atrapalhando, a bola sobrou ali praticamente na pequena área, e o Reinaldo, mais rápido que o zagueiro, conseguiu empurrar ela, empatando o jogo 1-1, e aí o São Paulo veio pro sufoco dos últimos 10 minutos aí, tentando chuveirinho na área, de todas as formas, aí não teve mais tática, foi mais um desespero. E aí o Cuca fez as mexidas, né? Tirou o Everton no intervalo, colocando o Pato, para ficar junto ali com o Pablo na frente. E depois ele fez duas mudanças quase de imediatas, tirando o Lisieiro, colocando o Igor Gomes, e depois ele tirou o Antony colocando o Toró, e aí o São Paulo tentou vir para cima, mas com muitos erros, antes de sair o gol, e depois do gol que saiu, o empate, que já é péssimo, né? O time do São Paulo veio ali com tudo, meio que no desespero, sem criação, sem criatividade hoje. Infelizmente o empate acabou sendo um dos piores resultados, porque se tem a derrota seria muito mais complicado. Não dá, galera, para aceitar esse empate hoje. É mais 2 pontos perdidos dentro de casa. O São Paulo tem um aproveitamento muito ruim nesse ano em casa. São 15 jogos, somando todas as competições. São 5 vitórias, agora 9 empates e uma derrota, que foi contra o Bahia na Copa do Brasil. E o São Paulo tinha tudo hoje para vencer, para voltar a vencer, né? Com a volta aí de alguns jogadores, como o do Pablo, do Hernanes e do Pato. O time não conseguiu jogar bem, um jogo muito abaixo, muito fraco. Um pouco mais de público aí, um pouco mais de 25 mil, 26 mil pessoas hoje no estádio do Morumbi. E o resultado ruim, agora o São Paulo começa o segundo turno contra o Botafogo fora de casa e tem que vencer para continuar ali na briga desse grupo da Libertadores. Precisa, porque precisa somar pontos. Já são 4 jogos aí sem vitórias, então não dá para aceitar, né? E o Cuca precisa mexer nesse time, precisa dar uma cara para esse time. Sei que ele está passando por dificuldades, porque a cada rodada é um que se machuca, outro que vai de lesão, outro que é suspenso por cartão, enfim. A gente sabe de tudo isso, mas o São Paulo precisa produzir muito mais, precisa jogar muito mais do que vem jogando nessas últimas rodadas. O time que vinha sendo elogiado muito depois da Copa América, nos 5, 6 jogos primeiros depois da Copa América, nesses últimos 4 jogos aí, resultados péssimos, né? 2 derrotas, 2 empates, né? E a gente não pode aceitar isso. E o Cuca precisa mexer nesse time, precisa dar ânimo para esses jogadores, para eles voltarem a jogar e dar resultado que a gente está precisando, porque senão a gente vai começar a se distanciar desse grupo lá de cima e isso não é bom. Bom, falando aí
de cada jogador. Thiago Volpe, para mim, hoje não foi tão exigido, né? No gol também não teve culpa, mas assistiu o jogo ali e, enfim, não tem o que falar. Daniel Alves na direita, muito discreto hoje, errou algumas jogadas ali quando chegava no campo de ataque, né? Jogando de lateral hoje pela primeira vez, ele que vinha jogando no meio, mas hoje muito pouco produtivo, muito discreto, enfim. Bruno Alves e Arboleda, acho que não erraram, né? Apesar do gol ali ter saído, acho que foi mais erro do Tietê, que não cobriu ali do lado esquerdo, né? Que para a descida ali do Daniel Alves, que não estava presente, mas ali o jogador do CSA que fez o gol ali estava sem marcação, mas assim, não dá para condenar os dois, mas deveria estar ali um dos dois na marcação e não ter deixado sair esse gol do CSA. Do lado esquerdo, o Reinaldo, para mim, melhor em campo, participativo, no primeiro tempo muito melhor, no segundo tempo também ali, procurando fazer uma dobradinha ali com o Pato, muitas vezes ali com o Tietchan, enfim, o Reinaldo muito participativo, tem aquelas dificuldades dele de chegar na linha de fundo, fazer o cruzamento, mas pelo gol, pela vontade, para mim foi o melhor jogador do São Paulo no jogo. Tietchan, um pouquinho melhor dos outros jogos de hoje, mais participativo ali, procurando se movimentar, mas pouco chega na área, pouco finaliza, não consegue dar uma dinâmica ali no meio de campo do São Paulo. Lisieiro, que jogou ao lado dele, começou o jogo muito mal, ainda não voltou a ser aquele Lisieiro que tinha sido antes de se machucar. Pouco produziu hoje, enfim, muito fraco. No lugar dele entrou o Igor Gomes no segundo tempo. Procurou ali se movimentar no meio de campo, fez algumas jogadas ali, tentou algumas tabelas, finalizou uma vez de fora da área, procurou ali o jogo, mas muito marcado ali, o time do CSA muito fechando, também teve dificuldades. Hernanes, pouquinho melhor dos últimos jogos que ele vinha fazendo, né? E vinha errando muitos passes, muitas jogadas, mas hoje conseguiu dar por alguns momentos ali um dinamismo ali no meio de campo do São Paulo. Teve uma finalização no primeiro tempo ali de fora da área, que foi numa falta cobrada. No segundo tempo ali procurou se movimentar, procurou deixar os companheiros ali em melhores situações, mas também o Hernanes muito abaixo do que a gente espera. Toró entrou no lugar do Antony. O Antony, enfim, já não vem jogando faz tempo, a torcida já perdeu a paciência com ele, né? Muito disperso nas jogadas, não é aquele jogador objetivo, mais cisca em cima da bola, mas não consegue construir uma jogada e tem dificuldades nas finalizações quando aparece para eles a oportunidade de finalizar, né? E o Toró entrou ali, pouco também produziu, tentou algumas jogadas ali do lado direito, não conseguiu criar nada, também muito abaixo hoje. Do lado esquerdo, o Everton, que saiu já no intervalo, mais do mesmo, né? Não consegue finalizar no gol, não consegue fazer uma jogada individual. Enfim, é um jogador ali que só toca a bola pro lado e vê o que dá. Pato entrou mais ou menos também, muito abaixo. Tentou ali algumas finalizações de fora da área, tentou algumas jogadas ali, mas infelizmente muito abaixo. Precisa voltar, ele voltou hoje de lesão, a gente sabe, né? Desde o jogo contra o Santos não jogava, ele, o Hernanes e o Pablo, né? Que não jogava faz tempo, o Hernanes quase um mês, mais de um mês, né? Praticamente, se machucou no jogo contra o Santos, o Pato também, depois daquele jogo, não conseguiu jogar, e o Pablo já praticamente mais de 3 meses ali, desde o Paulista não, desculpa. Desse Paulista, desculpa. Contra o Palmeiras, no empate de uma derrota lá, nem lembro mais o jogo. Tão nervoso que eu tô com esse empate do São Paulo, que não deveria ter empatado hoje. E o Pablo também, voltando agora de lesão, também não conseguiu produzir muito. Tentou algumas finalizações no primeiro tempo, mas mandava a bola lá em cima, mas procurou se movimentar principalmente no primeiro tempo, mas com muitas dificuldades. E quem mais que entrou aí que eu não lembro? Enfim, acho que já falei de todo mundo. Acho que o Cuca procurou fazer as trocas necessárias, colocar o time para cima, principalmente depois do gol tomado.
Enfim, como eu falei no começo do vídeo, acho que não tem tanta culpa assim, né? Cada hora um jogador se machuca ou sai suspenso por cartão. Então, mas precisa, time do São Paulo precisa jogar mais, precisa produzir mais, se quiser pelo menos uma vaga na Libertadores, que eu acho que esse time jogando, que sabe jogar, consegue, né? Acho que não é impossível. Bom, galera, a gente volta aí no próximo. A gente volta aí no próximo sábado, pós-jogo aí contra o Botafogo. Durante a semana aí, se a gente tiver alguma notícia, né, a respeito aí desses jogadores, se a gente tiver mais alguma volta de algum jogador, vamos ver como que o Cuca prepara esse time aí para sábado. Jogo 11 horas contra o Botafogo, um jogo de retorno, né, já no segundo turno. Então, o São Paulo precisa começar bem o segundo turno e a gente precisa conquistar os 3 pontos para a gente continuar nessa briga direta aí na Libertadores, tá bom? Bom, galera, deixa o comentário de vocês. Resultado péssimo hoje, empatar com o CSA, um time que está lá embaixo na zona de rebaixamento, que acho que só tem 2 vitórias aí no campeonato. Enfim, difícil, né? Difícil, que arrancou empate do próprio Palmeiras, do próprio Santos, né? Mesmo jogando em casa, e hoje também arranca pontos aí do São Paulo, né? Bom, a gente volta aí na próxima rodada pra gente falar mais aí do São Paulo. Bom, deixa o comentário de vocês, se acharam da partida, deixa o comentário aí e clique aí no sininho para vocês continuarem recebendo os próximos vídeos, beleza? A gente volta na próxima rodada. Valeu, galera, grande abraço, valeu, tchau, tchau.